Igreja. Glória a Deus. Agora sim, né? A gente entra na palavra dessa noite. Queria que você abrisse a sua Bíblia ou o seu celular no aplicativo da Bíblia. A gente vai ler Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Esse texto, ele diz assim: confie no Senhor de todo o seu coração. Não é de qualquer jeito, né? É confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Versículo 6: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e afaste-se do mal. E versículo 8, isto será como um remédio para o seu corpo e um refrigério para os seus ossos. Bom, é claro que esse texto, ele fala para nós a respeito de confiança. Amém? Confiança. A confiança que a Bíblia mostra para nós que talvez seja um dos nossos grandes desafios da nossa vida com Deus, da nossa vida cristã, porque a confiança ela vai estar permeando tudo aquilo que diz respeito a uma vida nossa, consagrada ao Senhor. As nossas escolhas, o nosso caminho, as nossas decisões, as nossas palavras. Agora, é claro, falar sobre confiança em um mundo que nós sabemos que está cada vez mais inseguro é um grande, mas é um enorme desafio para nós. Porque o nosso mundo ele anda um pouco inseguro, não é verdade? Eu não sei se você tem percebido tantas coisas que estão acontecendo. Eu acho que cada geração pensa isso, mas a gente está no nosso momento de pensar isso, né? Porque parece que as coisas estão cada vez mais se afunilando, as coisas estão mais difíceis, os dias eles passam rapidamente, as coisas vão acontecendo numa velocidade incrível e muitas coisas a gente percebe, elas vão ficando pelo caminho. E quando a gente fala da insegurança que a gente percebe que a gente vive, a gente sabe que nós vivemos esse tempo, um tempo que existe uma verdadeira crise com respeito a essa palavra. Eu creio que quando nós falamos então dessa coisa institucional nossa, como sociedade até, a gente pode olhar para 3 fatores que eu creio que ajudariam a gente a compreender um pouco sobre isso. Por que a gente anda tão desconfiado? Ou por que a gente anda tão inseguro? Por que a confiança é algo difícil de nós termos conosco hoje? E eu vejo que a primeira coisa que tem golpeado a nossa confiança e tem aumentado a nossa desconfiança, a nossa insegurança, é uma palavrinha que se chama desinformação. Desinformação. Da onde vem a desinformação? Por incrível que pareça, nos locais que a gente mais busca a informação hoje, que seria onde? Na internet, não é verdade? É incrível como parece que é o contrário, se a gente pensasse isso antes de ter essa informação tão rápida como nós temos. Eu não sei qual o percentual, mas alguns estão agora no telefone, né? Eu acho que estão pesquisando alguma coisa, estão vendo se está caindo alguma bomba nesse momento exato ali em Israel ou no Irã, mas a gente tem isso nas nossas mãos, não é verdade? A gente tem acesso à informação, aqueles que torcem para um time de futebol e o jogo já acabou, com certeza você deu uma olhadinha ali para ver o placar. Antes a gente dependia de uma pessoa, eu não vou nem falar o resultado do meu time, né? Que não foi lá aquelas coisas. Mas
A gente antes tinha a informação de uma outra forma, era mais lenta, mas quando ela chegava, eu acho que a gente tinha um pouco mais de confiança. Hoje, apesar da gente ter acesso à informação, ainda mais com essa agora tecnologia, talvez eu poderia dizer dessa forma, da inteligência artificial, a gente tem informação, mas a gente não confia mais na informação. A gente não sabe se o texto está certo, a gente não sabe mais nem se aquela pessoa que está falando, que é a pessoa que a gente conhece, é ela. Não é? A gente vê pessoas falando e a gente sabe que não é a pessoa. Olha que loucura! É claro que isso vai, de alguma forma, minando algo que para nós é muito importante. A nossa confiança, a confiança na própria informação. A gente sabe que existe falsidade, existe manipulação para todo lado. E é difícil nós termos alguém que nós confiamos hoje. A gente vê na própria informação que chega para nós, através da mídia, que a gente não sabe exatamente qual é a certa ou a errada, a nossa melhor opção é tentar seguir alguém ou buscar essa informação com alguém que a gente conhece. Mas como que a gente conhece aquela pessoa que a gente acha que a gente conhece, que está falando que o cara mora, e eu nunca vi na vida, mas parece que é meio próximo, porque ele simplesmente pensa como eu penso, ele defende as mesmas ideias, mas na verdade a gente não sabe se aquela informação ela é a verdadeira ou não, não é? E a gente então vai, talvez sem perceber, sendo afetado por essa era, que é uma era que vai deixando a gente cada vez mais desconfiado, porque a gente tem pouquíssimas certezas quanto à informação. Talvez você já sofreu algum golpe nesses últimos dias, semanas ou meses. Alguém já sofreu um golpe aqui, gente? Já, né? A gente não fala muito que a gente sofreu, porque às vezes assim até depois você pensa, mas como que eu não desconfiei daquela situação, né? Teve um golpe que eu vi que ele está bem atual, vocês vão achar que é mentira, mas esse golpe é um dos golpes assim que muitas pessoas têm caído, e é o golpe do astronauta. Você já ouviu falar? Golpistas, eles se passam por astronautas que estão presos na Estação Espacial Internacional. Gente. E sabe o que eles falam com a pessoa que atende a ligação, que atende a mensagem? Que eles precisam de dinheiro para voltar para a Terra. É verdade, gente. Depois você pode pesquisar isso. Essa é uma informação verdadeira de uma divulgação falsa, mas é verdadeira. Golpistas do espaço. Olha onde a gente está chegando. Agora, pasme você, muitas pessoas enviaram dinheiro para esse grupo de astronautas que precisava voltar para a Terra e eles não estavam conseguindo contato, e assim, pela questão de ondas sonoras, enfim, é uma viagem, a explicação deles, algumas pessoas tiveram o privilégio de receber essa informação, e eles estavam pedindo socorro, e essas pessoas fizeram um pix, né? Vocês já ouviram falar do caso do Brad Pitt? Não? Esse também é um caso interessantíssimo, né? Essa vítima, ela foi descrita como uma mulher, quer dizer, ela é descrita como uma mulher francesa de 53 anos, que ela fez um contato com o Brad Pitt, através de uma publicação, de uma rede social do Brad Pitt, e o Brad Pitt respondeu o direct dela. E o que acontece? O Brad Pitt se interessou muito por ela, porque, na verdade, o Brad Pitt está disponível, né? E começou a falar com essa francesa, 53 anos, e ela acreditou, gente. Ela acreditou que era ele, e eles começaram num relacionamento ali virtual. Agora, pasmem você, aqueles que não sabem dessa história toda, ela depositou ao longo de um ano e meio, 830 mil euros na conta do Brad Pitt. E agora, gente? E agora? Não está fácil. São coisas assim que, se você for pesquisar, essa desinformação está deixando a gente um pouco sem noção. É claro que, do Brad Pitt eu não vou cair.
de um astronauta eu não vou cair, mas tem coisas que a gente cai. Tem várias essas de sequestro, que a pessoa liga, gritando, chamando ali, que sequestrou o filho. Eu recebi uma vez, eu dei corda, né, porque eu percebi ali no comecinho, mas uma pessoa fez contato comigo que era de um escritório de advocacia, através de uma causa real que eu tinha um tempo atrás. Ela pegou ali o nome do advogado e se fez passar pelo nome daquele advogado que eu tinha contratado e falou que eu tinha vencido a ação. E era contra uma faculdade que eu tinha trabalhado, era uma faculdade que fechou, enfim, aqueles negócios que ficam para trás e tal. E eles descobriram aquilo e fizeram contato comigo que tinha dado tudo certo, tinha saído a ação e o dinheiro estava disponível. Que bom, glória a Deus, né? O que eu preciso fazer para retirar esse dinheiro? É só pagar as custas. E aquelas histórias ali que a gente está cansado de conhecer. Então a desinformação, ela tem golpeado essa palavra, que é uma palavra muito, mas muito importante na nossa vida, como pessoas, como sociedade, mas é claro, na nossa vida também com Deus. Uma segunda coisa que tem acontecido, é claro, conosco, que tem afetado a nossa confiança, é a segurança, ou melhor, a insegurança econômica que nós vivemos hoje, as crises globais constantes, e também pela informação ou a desinformação, a gente está presente em todas as crises que estão acontecendo no mundo. A gente fica sabendo, a gente sabe que de repente ela também pode nos atingir. É uma incerteza sobre o futuro que vai gerando em nós uma ansiedade, fazendo o quê? Vai diminuindo a nossa confiança. Guerras, pandemias, tensões internacionais criam uma sensação permanente em nós de instabilidade. Não é verdade? E nos atinge, ou se não nos atinge, a gente sabe de alguém que foi atingido. Eu vi uma notícia agora, ontem ou antes de ontem, que a Panini, não sei quem sabe quem é a Panini, aquela empresa que faz os álbuns de figurinha. A Panini estava com os álbuns todos prontos de figurinha da Copa do Mundo. E agora o Irã não vai mais para a Copa. Acabou com o álbum de figurinha, que estava todo impresso. É super importante isso, gente. É o mundo inteiro, é o mundo inteiro. Quem aqui já teve filho ou foi criança que colecionou figurinhas, sabe como um álbum da Copa do Mundo é significante e traz ali algo assim muito gostoso para você viver com o teu filho, colecionar as figurinhas da Copa do Mundo. E meu Deus, a Panini está desesperada. As crises globais, as coisas que vão acontecendo, elas de alguma forma, elas também estão nos atingindo. Em terceiro lugar, é claro, talvez como uma consequência de tudo isso, são as relações humanas cada vez mais fragilizadas. Tudo isso são coisas que têm golpeado, afetado a nossa confiança, a nossa vida acelerada, o individualismo e a cultura descartável. Elas estão enfraquecendo vínculos profundos entre as pessoas. E depois a gente não entende por que a gente está tão desconfiado, mas a gente vive em um cenário onde todas as coisas, desde as mais importantes, desde as talvez mais que nos atinjam de alguma forma, como essas mais cotidianas, todas elas parecem que orquestradas, trabalhando nessa palavrinha nas nossas vidas, e até nos nossos relacionamentos, vínculos profundos. É um tempo que a palavra fidelidade, ela está sendo confundida com controle. Por quê? Porque se a gente for parar para pensar, tem algo que saiu fora do lugar. E quando as coisas saem fora do lugar, a gente vai vendo algumas outras tentando sobreviver em meio a tudo isso. E a fidelidade, por exemplo, quando você fala sobre isso, sobre fidelidade na nossa sociedade,
a gente tem essa palavra sendo deslocada próximo a uma palavra controle. Quando alguém fala sobre compromisso hoje, permanência, lealdade, muitas vezes a reação é: essa pessoa que está falando isso tem uma segunda intenção, ela está querendo me controlar. Mas a Bíblia ensina para nós que fidelidade é um atributo de Deus. E essas coisas vão se perdendo, por quê? Porque a gente não percebe, porque é tudo muito sutil. Algumas coisas, elas vão sendo desconstruídas intencionalmente nas nossas vidas, e a gente vai perdendo coisas que são importantes, que dizem respeito ao próprio caráter de Deus. Lamentações capítulo 3, 23, só anota esse texto, diz assim, a respeito de Deus: grande é a tua fidelidade. Deus, ele não é descrito na Bíblia apenas como um Deus poderoso, ele também é descrito como um Deus fiel. Então a palavra fidelidade, por mais que a nossa desconfiança, ela faça com que a gente tenha essa tentação de enxergar algumas coisas que são importantes para nós, para as nossas relações, para a nossa vida, para a nossa amizade, para o nosso compromisso. Por mais que essas coisas tentem desestabilizar ou tirar essas coisas tão importantes das nossas vidas, a gente olha para a palavra e a gente vê que são atributos de Deus. Não gostei muito daquilo que você me falou. Eu não estou me sentindo muito bem com as coisas que eu, de repente, estou ouvindo, ou a forma que você tem, de repente, até aberto o seu coração comigo. São frases que a gente ouve em alguns relacionamentos até de irmãos que estão tentando, até mesmo através de um discipulado, ser voz de Deus na vida de um irmão, mas essa desconfiança, ela começa a gritar quando nós ouvimos algumas coisas que talvez vão nos tirando do lugar. Algumas pessoas, isso não acontece aqui, mas a gente ouve falar, algumas pessoas mudam até de igreja, porque de repente, elas não conseguem confiar que existem palavras que são de Deus para a vida dela, mesmo que aquilo num momento seja um confronto. Como a gente vai viver de uma forma saudável, como nós vamos crescer se nós perdermos a nossa confiança? Se nós não tivermos mais a fidelidade como algo que regula as nossas relações, será impossível. Então, qual será a saída? Nós evitarmos alguns confrontos entre nós. Eu não estou falando nem em posição de liderança, mas entre nós, os nossos relacionamentos. A nossa saída será porque nós estamos assim tão fragilizados quanto a nossa confiança, porque ela está sendo golpeada dia após dia. Nós vamos recuar ou nós vamos querer viver algo que a Bíblia mostra para nós que é sempre o caminho, de nós sermos sinceros uns com os outros, de nós termos a fidelidade como algo que ainda nos une, que é algo que protege o nosso coração, protege as nossas palavras. Quantas vezes nós falamos algo para alguém e essa pessoa fica falando para nós, ou melhor, ela fica falando para nós com os olhos, né? Não por palavras, mas fica avaliando. E isso é normal quando você não conhece alguém. Quando você, de repente, conhece uma pessoa e ela começa a contar da sua história, da sua vida, e daí você fica pensando, será que isso é verdade? Qual é a intenção dessa pessoa nisso? Quando talvez você está comprando alguma coisa, a gente fica avaliando se a pessoa está falando a verdade ou não, se tem alguma intenção por trás. Mas nos nossos relacionamentos, isso não pode ser a nossa realidade ou o nosso padrão. Existe uma palavra de Deus para nós, que faz parte de um caráter do Senhor, que nós precisamos resgatar nas nossas vidas. E essa palavra é confiança. Confiança. A verdade é
você concorde ou não, você perceba ou não, nós estamos vivendo uma crise de confiança. Mas mesmo em um mundo onde compromissos eles são quebrados, a gente percebe, e isso na verdade salva todas as coisas, que Deus ele continua sendo fiel. Deus ele não muda. Deus ele não abandona. Deus ele não quebra a sua palavra. Amém, igreja? Isso, na verdade, é o nosso padrão. Bom, quando a fidelidade, então, ela desaparece das relações humanas, a confiança, é claro, vai junto com ela. Quando nós falamos da palavra, o que realmente ela significa, a palavra confiança, ela literalmente, ela significa nós colocarmos a fé em alguém. É entregar o nosso coração com segurança, acreditando no caráter, acreditando na fidelidade e na intenção de uma outra pessoa. Olha que desafio que nós temos. Por mais que a gente está ouvindo que existe uma necessidade de nós nos protegermos, quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe que existe esse desafio então para nós, que nós precisamos resgatar isso nas nossas vidas. Mas é claro que a gente vai perceber aqui que a confiança, ela só vai surgir quando existe um relacionamento. Amém? A confiança, ela surge, ela nasce de um relacionamento. Eu não sei se você tem ouvido alguma coisa a respeito de uma expressão comum que agora virou moda nas embalagens de produtos. Eu acho que o primeiro produto que começou com isso foi aquele chocolatinho Bis. Alguém aqui conhece o Bis? Chocolatinho Bis. Eu não sei se você já sabe, mas o Bis, ele mudou, na verdade, a sua composição. Isso foi um marco na indústria alimentícia, porque vários produtos pegaram carona nessa ideia e nesse conceito. O Bis agora, para aqueles que gostam do Bis e não ainda perceberam, não sabem disso, o Bis ele não é mais de chocolate. O Bis chocolate. O Bis chocolate agora, ele é sabor chocolate. A gente tem alguns produtos agora que são sabores chocolate, sabor morango, sabor queijo. E é só a gente começar a olhar nas embalagens, cada vez pior isso. Embalagens que a gente conhecia, produtos que a gente conhecia que meu Deus, isso é de chocolate? Então, tem um chocolate lá dentro, mas até alguns chocolates não são mais chocolate, ele simplesmente é sabor chocolate. O que é isso? A gente vai olhar para aquele produto e vai ver, meu Deus, aquele produto que é aquele produto não é mais aquele produto. Ele parece que aquele produto, ele é sabor àquele produto. Mas, quando nós olhamos a composição, se a gente olha ali os ingredientes, a gente percebe que o nome, ele faz a referência somente pelo sabor, mas ele não é mais. Tem a cor de chocolate, no caso do Bis. Ele tem um cheiro de chocolate. Ele tem até um gostinho parecido com o chocolate, mas ele não é chocolate. Eu não vou trazer nem aqui para vocês a lista que eu tive o trabalho de pesquisar sobre os ingredientes do Bis. Tem tudo ali, menos chocolate. Mas, por que eu estou falando sobre isso? Porque, na verdade, eu tenho a impressão que nós estamos vivendo uma época onde isso está tão ali presente na nossa vida, que esse exemplo, eu acho que ele ilustra bem o que nós estamos vivendo e que, na verdade, nós precisamos escapar. Porque muitas vezes, se nós formos francos,
no nosso relacionamento com as pessoas, e agora eu subo de nível, no nosso relacionamento com Deus, porque nós sabemos que toda essa confiança, essa fidelidade, apesar de passar por nós como corpo de Cristo, nos nossos relacionamentos, mas o que a Bíblia vai nos desafiar é nós termos uma confiança, como esse texto de Provérbios mostrou para nós, que precisa ser em Deus, uma confiança absoluta, um coração seguro, um coração descansado no Senhor. A fidelidade da mesma forma, a fidelidade do nosso coração, porque nós estamos falando de um relacionamento que o Senhor, Ele continua igual, a mesma pessoa, o mesmo caráter, a mesma palavra, Ele não muda e Ele continua sendo fiel, e Ele continua sendo fiel conosco, mesmo quando nós não estamos fazendo a nossa parte. E essa palavra, ela é claro que vai nos desafiar para quê? Para a nossa confiança em Deus, mas no fundo, se nós olharmos, talvez hoje a nossa confiança é uma confiança sabor. Você confia em Deus? Sabor, confiança. É bem parecido. Eu oro, eu faço até um jejum, eu leio a palavra, eu acredito. Mas eu acredito de verdade, porque eu já vi acontecer, eu vi um testemunho, eu vi uma outra pessoa ali que acabou dando certo, então eu confio em Deus. Mas quando nós olhamos para a confiança, que a Bíblia mostra para nós que nós precisamos desenvolver na nossa vida, e nós olhamos para a confiança, que muitas vezes é a que está presente no nosso relacionamento com Deus, a nossa confiança hoje, ela pode ser descrita na embalagem da nossa vida como sabor confiança. Mas quando a Bíblia ela fala para nós sobre confiarmos em Deus, ela não está falando a respeito de uma imitação de confiança. Ela está falando a respeito de uma confiança real. A Bíblia, ou melhor, na Bíblia, confiar em Deus significa nós, de fato, ouça bem o que eu vou falar para você, de fato, a confiança bíblica para nós nos diz que nós precisamos descansar. Descansar no quê? Numa palavra que nós talvez não estamos mais conhecendo. Descansar na fidelidade. Descansar na fidelidade de Deus, mesmo quando nós não estamos entendendo tudo. Confie no Senhor, é o que o texto vai dizer para nós, e agora eu começo a explicar melhor esse provérbio. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Por quê? Porque é um texto que está mostrando para nós o que é confiança e o que é sabor confiança. Confiança, então, é nós, de todo o nosso coração, como uma decisão espiritual, nós confiarmos na palavra de Deus. Não apoiar a nossa vida apenas naquilo que nós conseguimos compreender. Porque se nós tivermos a nossa confiança apoiada naquilo que nós compreendemos, aquilo que nós aceitamos, nós estamos tendo essa confiança que ela não é a confiança que a Bíblia mostra para nós, que nós precisamos buscar no nosso relacionamento com Deus. Salmo 37:5, anota mais esse texto, diz assim: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele, sempre a confiança, e então ele agirá. Perceba aqui 3 movimentos desse versículo: entregar o caminho, confiar nele e Deus agirá. Ou seja, na Bíblia a confiança não é um sentimento, ela é uma entrega que nasce da fé no caráter de um Deus
que nós precisamos conhecer. E quando nós conhecemos a sua fidelidade, nós conhecemos a sua palavra, nós seremos levados neste lugar de fazermos essa decisão, porque não é sentimento. Confiança, não sabor confiança, mas confiança não vai ser um sentimento, não vai ser com base naquilo que nós estamos enxergando, com base naquilo que nós estamos vivenciando, naquilo que nós estamos ouvindo, mas essa confiança fala de uma decisão. E o texto ele continua aqui em Provérbios e fala ainda: não se apoie no seu próprio entendimento, porque se nós insistirmos em tentar entender tudo o que está acontecendo, se tentarmos compreender as coisas espirituais e a lógica de Deus com a nossa mente limitada, a conta das coisas que nós estamos passando e vivendo, ela nunca vai fechar. Porque o nosso pensamento, ele sempre será limitado pelo alcance do nosso entendimento. Entendeu? O nosso pensamento, ele sempre será limitado por um alcance que nós temos, que é do nosso entendimento. Romanos 11:34 diz assim: quem conheceu a mente do Senhor? Ninguém conhece a mente do Senhor. Nós não conhecemos todas as coisas, e é por isso que nós não entenderemos todas as coisas. E o que fazer quando nós não entendemos todas as coisas, e nós precisamos caminhar na fidelidade de um Deus que nós amamos e escolhemos servir? Não tem uma outra coisa que nós poderemos fazer a não ser confiar. Porque se eu preciso entender tudo o que acontece na minha vida cristã com a minha mente, é óbvio que eu estou reduzindo o Senhor ao tamanho do meu entendimento, mas Ele é muito maior. Como nós conheceremos a mente do Senhor? Algumas coisas que acontecem conosco, elas sempre serão misteriosas para nós, sempre. E o melhor disso é que está tudo bem. É importante, igreja, que eu tenha partes da minha vida mergulhadas em mistérios. Quando nós caminhamos com Jesus, muitas vezes os mistérios, eles serão mais importantes até mesmo do que as revelações que nós temos dele. Porque são nesses lugares onde nós não entendemos todas as coisas, onde nós somos escondidos nos mistérios de Deus, na mente de Deus, que tem governado as nossas vidas, que tem cuidado das nossas vidas. É neste lugar onde nós não entendemos todas as coisas que são misteriosas para nós, que nós podemos descansar em Deus. E isso sim, na Bíblia se chama confiança. Não tem, na verdade, na Bíblia confiança, sabor confiança. Na Bíblia só confiança, mas a gente sabe que a gente foi dando um jeitinho. E hoje a gente descobriu como ter uma confiança que ela vai ficando um pouco para trás quando nós olhamos para esses textos. Eu precisarei subjugar a minha mente, a minha fé. Amém? Esse é um dos grandes desafios das nossas vidas. Porque na prática, na nossa caminhada com Deus, sempre existirão coisas que nós não conseguiremos explicar. Mas esse é o ambiente, é exatamente o ambiente da confiança. Amém, igreja? Queria pedir para você ficar de pé, para nós orarmos sobre isso. Atos capítulo 2, a Bíblia fala também de algo muito interessante a respeito
de um momento que marcou a história da igreja, a igreja que nós conhecemos. A igreja que em Atos 2, ela recebeu um derramamento, o derramamento do Espírito Santo. E aqui diz que os discípulos, eles foram revestidos de um poder que veio do alto. Eu não vou ler esse texto com vocês, mas esse poder, ele tinha 2 propósitos, e normalmente nós enfatizamos apenas um. Nós enfatizamos o poder que foi liberado para nós, que é um poder desse sobrenatural, que diz respeito a milagres, a rompimentos, a manifestações que são sobrenaturais. Mas existe um outro lado desse derramamento de poder que a igreja recebeu aqui em Atos capítulo 2. O texto diz que nesse mesmo momento, eles também foram cheios de poder para perseverarem na palavra de Deus, perseverarem na vida que eles estavam vivendo com o Senhor. Atos capítulo 2, versículo 46, diz que eles perseveraram juntos todos os dias. Perseveraram no quê? Na confiança que eles tinham recebido do Senhor, sobre todas as palavras de direção que Jesus havia repartido com eles. Amém? Fecha um pouquinho os teus olhos. Senhor, nós queremos mergulhar nessa noite, Deus, nessa palavra, Pai. Nós queremos mergulhar, Pai, na confiança, Senhor. Mesmo que para nós, Senhor, seja algo que ainda é distante, Deus. Quando nós ouvimos algo assim que nos confronta, a Tua própria palavra nos confrontando a respeito da nossa confiança que está lá dentro, que só o Senhor conhece, que o Senhor, Pai, pode trazer para nós, Deus, nessa hora, o tamanho dela, ou talvez a qualidade, Senhor, da nossa confiança. Mas nós somos confrontados quando nós lemos a Tua palavra, Senhor, que diz que nós precisaremos confiar no Senhor de todo o nosso coração, que nós não poderemos mais nos apoiar no nosso próprio entendimento das coisas que nós vivemos, das situações que nós passamos, Deus. Então nós queremos, Deus, nessa noite, Deus, buscar algo que talvez estava distante das nossas vidas, Senhor, que é a confiança total no Senhor e na Tua palavra, Deus. É confiar em cada uma das palavras que o Senhor tem liberado para nós, Deus. Nós queremos chegar neste lugar, Deus, de termos o nosso coração como um coração que é conhecido pelo Senhor, que confia inteiramente na Tua fidelidade, Senhor. Sim, Jesus. Fica com os teus olhos fechados nessa hora e deixa o Espírito Santo agora liberar confiança no teu coração. Existe uma confiança que eu creio que o Senhor, Ele quer liberar neste lugar. Existe uma confiança verdadeira que nós precisamos receber da parte do Senhor para nós enfrentarmos tudo aquilo que está hoje nos cercando, todas as nossas decisões, como nós falamos na semana passada, até mesmo as nossas frustrações, coisas que nós ainda não conseguimos resolver diante do Senhor. Hoje Ele nos leva a este lugar de nós simplesmente nos entregarmos totalmente e passarmos a confiar de novo com todo o nosso coração na Sua palavra, no Seu cuidado e na Sua fidelidade. Recebe do Senhor nessa hora. Eu nunca vi um justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem o escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que crê. Eu preciso aprender a confiar em Deus,
só se alcança pela fé. Deus sempre tem uma saída. A vitória é minha, só me resta crer. O que não vejo com os meus olhos naturais, a minha fé vai me dar forças pra enxergar. Nessa noite, porque talvez hoje você esteja vivendo esse tempo que eu trouxe como um tempo de mistério, um tempo onde algumas coisas aconteceram ou têm acontecido que você não tem entendido, talvez portas que não se abriram da forma que você imaginou que elas seriam abertas, ou que talvez elas permaneceriam abertas. Talvez você está vivendo esse tempo de mistérios porque algumas respostas elas ainda não vieram, respostas que elas são importantes. Talvez você tenha vivido um caminho que ele parece ser um caminho confuso, mas esse texto ele é tão incrível porque ele diz que o Senhor ele endireitará as nossas veredas. Endireitar significa tornar reto um caminho que ele era tortuoso. Significa o Senhor aplanando, o Senhor tornando possível um caminho que era irregular. É Deus dizendo: se você me reconhecer no caminho, eu vou tornar essa estrada ela possível, navegável. Eu posso alinhar aquilo que hoje está parecendo confuso. Mas é claro que eu te chamo antes para você confiar na minha presença e na minha fidelidade. Eu creio que nós precisamos, muitos de nós nessa noite, darmos esse passo diante da presença do Senhor. Simplesmente dizer para Ele: Senhor, eu quero confiar no Senhor dessa forma, Pai, tão pura que essa palavra ela traz e me desafia, Senhor. Eu quero voltar a confiar de todo o meu coração, Senhor, mesmo nesses momentos, Pai, onde, Deus, a minha confiança, ela vai sendo fragilizada, Senhor. Eu queria te chamar, enquanto nós cantarmos de novo essa música, a você dar esse passo de fé, vir aqui à frente, porque nós vamos orar sobre isso. Entregando a sua confiança da forma que ela está nessa hora, para que a tua confiança, ela possa crescer nessa noite e alcançar este lugar bíblico para nós, que é um lugar de nós confiarmos inteiramente, nós não desconfiarmos mais, nós não estarmos mais vivendo em meio a tantas inseguranças que nos cercam. É claro que situações elas continuarão nos desafiando, mas a insegurança ela será vencida através da minha confiança e entrega na palavra e na fidelidade do Senhor. Se você sente do Senhor de dar esse passo, vem aqui à frente enquanto nós cantarmos de novo. Existe uma confiança que o Senhor vai liberar sobre o teu coração, que é dele.
e que é transformador e que faz com que os nossos caminhos sejam totalmente aplanados por Ele. Aleluia, Jesus. Nós queremos, Pai, nós precisamos, Senhor. O justo mendigar o pão, nem sua descendência perecer. Deus sempre tem um escape em suas mãos. Deus sempre tem resposta ao que